cidades, suas casas, seus processos de relações comuns? Através de que meios se organizam hierarquicamente? Terão governos nos moldes terrestres? Indagam outros relativamente às razões pelas quais os cientistas libertos do plano físico não voltam aos antigos centros de pesquisas e realizações, vulgarizando métodos de cura para as chamadas moléstias incuráveis ou revelando invenções novas que acelerem o progresso mundial. São esses os argumentos apressados na preguiça humana. Se os espíritos comunicantes têm tratado quase que somente do material existente em torno das próprias criaturas terrenas, num curso metódico de introdução a tarefas mais altas, e ainda não puderam ser integralmente ouvidos, o que viria a acontecer se olvidassem compromissos graves, dando-se ao gosto de comentários prematuros? É necessário que compreenda ao homem que Deus conceda os auxílios. Entretanto, cada espírito é obrigado a talhar a própria glória. A grande tarefa do mundo espiritual, em seu mecanismo de relações com os homens encarnados, não é a de fazer conhecimentos sensacionais e extemporâneos, mas a de ensinar os homens a ler os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesma, iluminando-lhes a marcha para a espiritualidade superior. Assim seja. Então, meus amigos, vamos fazer a nossa prece inicial. Deus, Pai de misericórdia, Jesus, médium maior de Deus, neste momento nós estamos reunidos para mais uma vez estudar a mensagem do Evangelho explicado também pela doutrina espírita. Essas reuniões são muito importantes porque a nossa fala, o nosso aparelho fonador, como encarnados, é jogado para o universo e é possível então esclarecer aqueles irmãos desencarnados que ainda não têm condições de ouvir os esclarecimentos e o socorro e as mensagens espirituais dos nossos amigos benfeitores espíritos, porque eles ainda estão numa frequência aqui da Terra. Então, a voz nossa, como encarnados, eles conseguem ouvir. E temos muitos irmãos desencarnados por essa pandemia, que ainda estão perdidos, confusos, revoltados, desesperados. Então, é muito importante que esse trabalho de gravação de palestras feitas por nós encarnados seja feito, porque é uma forma também de chegar aos nossos irmãos desencarnados. Que a paz de Deus esteja conosco, que assim seja. Hoje nós temos o nosso irmão Marlon Oliveira, que exatamente vai conversar conosco sobre a passagem do capítulo 5 do Evangelho, segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos. Marlon, seja bem-vindo. Muito obrigado. Um abraço virtual para aqueles nossos amigos, irmãos, também servidores do Cristo. É uma alegria poder dividir, compartilhar informações a respeito da doutrina espírita, a respeito do Evangelho, com todos vocês nessa live, vamos dizer assim, nessa interação através da internet. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que talvez você que esteja me vendo esteja se perguntando nesses tempos de isolamento social, de pandemia, como eu posso fazer ou que atitudes eu devo tomar para ser uma pessoa melhor. Eu tenho ouvido muito esses questionamentos
mas antes de ouvi-los, eu tenho feito esses questionamentos a mim mesmo. Nós vivemos um tempo difícil, um tempo de lutas, de dificuldades para a maioria das pessoas. São raras as pessoas que dizem que estão passando por esse momento tranquilamente. Todos nós temos algum tipo de dificuldade, seja de ordem material, ou de ordem psíquica ou espiritual. Todos nós estamos passando por uma provação, vamos dizer assim, uma prova nesse momento, em que o planeta Terra, o orbe terrestre, também está passando. E eu gosto muito do texto do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, o item 4. E como nós acreditamos que o Espiritismo, e nas suas vertentes também, é o cristianismo redivivo, ou seja, é a reinterpretação ou a clarificação do Evangelho do Cristo, dos princípios que o Cristo nos deixou, seus apóstolos, enfim. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4, diz o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. E aí eu me dou ao direito, nesse momento, vamos dizer assim, de trocar a palavra espírita por cristão. Então, como ser um cristão melhor nesses tempos de pandemia, de isolamento social, de sofrimento extremo para uns, de luto doloroso para outros? Como eu me torno um cristão, ou podemos colocar aqui também uma pessoa melhor? Como é que eu vou reconhecer a mim mesmo como uma pessoa melhor? Então, repetindo, reconhece-se o verdadeiro cristão, o verdadeiro servidor do Cristo, pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Como eu disse, está em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 4. Todos nós, irmãos, como eu disse no início, tivemos, temos, ou ainda teremos, ou continuamos a ter dificuldades. Estamos num planeta de provas e expiações. Isso indica que, com certeza, você que está me vendo, me ouvindo nesse momento, já teve animosidades, dificuldades com outras pessoas, talvez até mesmo da sua própria família, ou no local de trabalho, ou até dentro da sua religião, ou mesmo dentro da casa espírita. Mas existem duas colocações aqui no Evangelho que são de suma importância. Primeiro, nós precisamos lutar pela nossa transformação moral. É necessário. A transformação moral, ela não vem como um passe de mágica, mas ela vem pelo exercício cotidiano do perdão, da benevolência, da caridade e de outras virtudes que um servidor do Cristo precisa lutar para desenvolver. Isso é cotidiano. Você que está me vendo e me ouvindo, quantas vezes você já não fez um propósito assim: olha, de hoje em diante eu não vou me indispor mais com ninguém. Conforme diz o ditado popular, minha boca será um túmulo. Isso para a gente é complicado porque nós acreditamos na vida além túmulo, né? Mas só para exemplificar. De hoje em diante eu não vou falar mais nada, eu não vou postar mais nada mais ácido nas redes sociais. Isso serve para mim. E aí no dia seguinte que você fez esse propósito, você caiu novamente e se viu
em animosidade, em dificuldade, discutindo com alguém, ou postando lá uma situação mais ácida, mais complicada nas redes sociais. Isso é próprio do ser humano e é próprio de um planeta de provas e expiações, que é o planeta que nós estamos vivendo. Por isso eu digo que esse pressuposto do Evangelho segundo o Espiritismo é algo para ser conquistado diariamente. A transformação moral é algo pelo qual nós devemos lutar diariamente. E muitas vezes nós vamos fracassar. Mas o fracasso não pode nos abater. E também a segunda situação, que para mim é até mais forte, diz que os esforços que essa pessoa faz para domar as suas más inclinações. Eu sei quais são as minhas más inclinações. Tenho aprendido com a doutrina espírita a reconhecer cada uma delas. E o verbo domar é muito forte aqui, porque quando a gente fala em domar, nós logo lembramos dos animais, aqueles animais arredios, aqueles animais violentos, talvez de grande porte, que são mais difíceis de domar ou domesticar. Domar no sentido de controlar. Então, o verdadeiro cristão, a pessoa de bem, ela não deve ser reconhecida por ser um santo, com uma auréola, como representado, né, nas religiões dogmáticas, em algumas religiões dogmáticas. Essa pessoa de bem, ela não deve ser vista, e nem nós devemos procurar em nós mesmos ou em outras pessoas uma auréola de um santo, porque senão, certamente nós vamos nos decepcionar. Mas nós devemos ter certeza que estamos lutando pela nossa transformação moral e que nós estamos lutando para domar as nossas más inclinações. E eu queria deixar a pergunta, uma pergunta retórica, que primeiro é para mim, não é? Por isso que eu gosto de citar esse texto sempre. Primeiro essa pergunta é para mim, depois para você que está me vendo e ouvindo. Eu tenho buscado dia após dia domar as minhas más inclinações. Quando eu estou dirigindo e que alguém me dá aquela fechada criminosa, não é, que existe no trânsito, eu ia falar principalmente em Friburgo, já falei. Quando alguém me dá uma fechada no trânsito, o que eu falo? Eu vou além. O que eu penso? Se eu ainda estou falando ou pensando aquilo que você deve estar imaginando agora, que alguém fala ou pensa quando está dirigindo e leva uma fechada criminosa, é porque nós não estamos tentando domar as nossas más inclinações. Indo para o nosso tema, não é, dessa breve reflexão, o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 5, diz: bem-aventurados, que pode ser substituído por felizes, os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. E eu tenho certeza que eu estou falando para um sem número de aflitos nesse momento. E quero dizer para você que, em certo grau, eu também tenho estado aflito nesses tempos de pandemia, nesses tempos de isolamento social. Tenho uma grande amiga que diz o seguinte: eu sou espírita, não espírito puro. Há uma grande diferença entre ser espírita e ser espírito puro. Nós estamos em evolução. Se nós conseguirmos trabalhar um defeito, uma deficiência nossa,
numa reencarnação, né, irmão Gilson, já está ótimo. Se nós conseguirmos rasgar uma nota promissória, uma dívida que nós tenhamos numa encarnação, uma dívida moral, já está ótimo. Então, nós somos espíritas, não espíritos perfeitos. E como eu dizia, eu sei que um sem número de pessoas aflitas podem assistir esse vídeo. E há uma promessa para aqueles que estão aflitos, mas que aplicam e que buscam diariamente essa transformação moral e que buscam domar, domesticar, segurar, impedir que aflorem as suas mais inclinações. Diz que eles serão consolados. E aí vem a seguinte pergunta, que talvez você esteja se fazendo. Por que uns sofrem mais do que os outros? Porque uns nascem na miséria e outros na riqueza. A pandemia serviu, na minha opinião, no nosso país, e em outros países também, entre outras coisas, para expor as feridas da miséria, da pobreza extrema que nós percebemos. E aí, você que está na sua casa, está conseguindo se alimentar, está conseguindo, não é, pedir a entrega de alimento ou de outras necessidades do dia a dia, por que nós estamos vivendo essa situação, né, de conseguir, alguns de nós estão, né, nessa posição confortáveis, de poder cumprir o isolamento social, poder trabalhar em home office, né, no trabalho em casa, e outras pessoas não conseguiram nem o auxílio emergencial do governo. E estão passando fome. E aí você vai se perguntar, Deus é injusto? De forma nenhuma. Uma coisa que sempre me incomodou é que em outras circunstâncias, há alguns anos, se alguém me fizesse essa pergunta, por que alguns sofrem mais do que outros? Por que alguns nascem na miséria e outros na riqueza? Eu ia, irmão Gilson, olhar para a pessoa e dizer, tenha fé. E eu vi que outro palestrante aqui, um querido amigo meu, falou um pouco sobre fé. A fé é muito importante. Citando o versículo bíblico que o meu querido irmão, que fez uma palestra há poucos dias aqui, citou lá do autor da Epístola aos Hebreus, ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Pensa nisso. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mas a fé, ela tem uma característica, na minha opinião. A fé, ela consola, mas não explica. E nós, como seres, espíritos, criados por Deus, simples e ignorantes sim, mas que estamos num processo de evolução, é natural que nós queiramos explicações para as coisas. Isso é um processo absolutamente natural. Que nós queiramos saber por que isso está acontecendo. Não é? Por que isso sobreveio sobre mim, sobre a minha família? Por que desencarnou um ente querido, uma pessoa amada? Eu mesmo vi desencarnar na minha família pessoas vítimas do coronavírus. Pessoas que estavam distantes, né? Mas que sequer eu pude ir até
o cemitério prestar lá a solidariedade aos meus familiares, ao filho, netos, enfim, nora. Não pude fazer isso, porque o sepultamento foi feito rapidamente. A pessoa, hoje que desencarna com Covid, ela é sepultada de forma muito rápida e geralmente sem a presença dos familiares. E aí, quando eu liguei para um familiar dessa pessoa que desencarnou, eu disse exatamente isso para ele: olha, a fé pode consolar, mas existe uma explicação. Ele não conhece a doutrina espírita. Eu disse: e se algum dia você quiser, eu posso sentar com você e tentar explicar algumas coisas para você. Então a fé, ela pode consolar, mas ela não explica. E aí você vai perguntar assim: mas Marlon, o que explica então? Nós temos a explicação para muitas questões. A questão da aflição. A aflição que é tida no dicionário como uma dor física ou moral. Estava pesquisando essa definição e gostei dela. O que é aflição? Se você tem agora uma dor física ou uma dor moral, uma dor física talvez por causa de uma enfermidade, ou uma dor moral por causa de um arrependimento, de uma animosidade que você tem dentro da sua família ou fora dela, isso é aflição. Isso aflige, isso perturba. E a aflição, conquanto seja uma dor física ou moral, ela é uma bênção. Porque num planeta de provas e expiações como nós estamos vivendo, a aflição é a grande bênção de Deus para propiciar a nossa evolução moral. Você já percebeu que quando a nossa conta bancária, que é difícil hoje, né? Está recheada, que quando a nossa saúde está perfeita, fazemos aquele check-up anual e está tudo certo, todas as taxas certinhas. Quando nós estamos vivendo uma suposta paz entre os nossos e com os nossos amigos, nós meio que temos a tendência de nos esquecermos de Deus, de Jesus, nosso mestre, amigo, da espiritualidade amiga que nos cerca. Mas quando vem a aflição, quando vem a dificuldade, nós corremos para a nossa religião, corremos para a casa espírita, corremos até para um amigo, hoje virtualmente, né? Pelo aplicativo ou através do telefone, para buscar alento e conforto daquela aflição. Mas nós precisamos aprender, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, a lidar com as nossas aflições e a entender que as aflições são oportunidades de evolução. E aí você pode dizer: mas Marlon, você não sabe o que eu estou passando. Realmente não sei, mas sei o que eu estou passando. E não vou dizer aqui, mas sei as dificuldades que eu estou passando desde o mês de março, quando foi decretado o isolamento social. Tenho passado por momentos de aflição. E nem todos esses momentos eu tenho conseguido ressignificar. Quando a gente faz uma palestra, nós estamos falando primeiro para nós mesmos. Então eu quero que você entenda aqui que eu não estou julgando a você, mas eu estou falando primeiro para mim mesmo. Mas eu tenho conseguido em determinados momentos, com sucesso, perdoar, voltar a falar
às vezes por horas ao telefone com pessoas que eu não falava apenas o necessário já há alguns anos. Olha que vitória! Conseguir ter um diálogo mínimo com pessoas com as quais eu tinha animosidades que não me permitiam esse diálogo mínimo. Mas para isso, meu irmão, minha irmã, nós precisamos reconhecer essas palavras do Cristo e essas palavras que estão explicadas em O Evangelho segundo o Espiritismo, que são bem-aventurados, que são felizes os que passam pela aflição. E ter algo que nós falamos muito dentro das casas espíritas, mas eu já percebi em 4 anos de labuta dentro da casa espírita, pouquinho tempo, já percebi que nós muitas vezes repetimos essa palavra constantemente, mas não compreendemos o significado dela. É a palavra resignação. E aí quando vem um irmão com aflição, de repente para um atendimento fraterno, para um conselho, nós dizemos, assim como nas religiões dogmáticas, se diz, olha, você precisa ter fé. Na casa espírita nós dizemos, você precisa ter resignação. E olha, eu não quero chutar aqui, mas eu acredito que talvez de 80% a 90% das pessoas que entram numa casa espírita e que ouvem simplesmente a frase, você precisa ter resignação, saem sem entender o significado disso e aflitas da mesma forma que entraram. Então eu queria já, concluindo esse momento, explicar para você o que é resignação. A resignação, ela não pode ser passiva. A doutrina fala isso o tempo todo. Nós precisamos ter uma resignação ativa. O que seria uma resignação passiva? Eu estar passando por uma dificuldade, por um problema, vou até alguém, essa pessoa me aconselha a ter resignação, eu entendo a resignação como voltar para casa, me sentar e esperar que as coisas caiam do céu. Isso não é resignação, isso é passividade. E a doutrina, ela não incentiva a passividade em momento nenhum. Ela incentiva a resignação ativa. A resignação é a compreensão de que ninguém passa pelo que não precisa passar. Que ninguém recebe uma aflição que não precise receber. Mesmo que a origem, a causa, né? E nós cremos na lei de causa e efeito, mesmo que a causa daquela aflição nós tenhamos provocado nesta mesma encarnação. Porque outra mania que nós temos é dizer assim, não, olha, você está passando por isso porque na outra encarnação, não. Muitas vezes as aflições que nós passamos são fruto, são efeitos de uma causa que nós mesmos provocamos nessa presente encarnação. Então não vamos atribuir tudo a encarnações pretéritas, encarnações passadas. Muitas vezes nós estamos colhendo, e o salmista diz lá na Bíblia, né, muito efetivamente, que o homem semear, isso também ceifará. Olha a lei de causa e efeito aí na Bíblia. O que o homem semear, isso também ceifará. A resignação é a aceitação ativa do momento pelo qual nós estamos passando. Há cerca de um mês eu estava andando, precisei sair de casa, num local próximo da minha casa. Estava andando e aquela mania, né, de máscara, tudo certinho. Eu até exagerei naquele dia porque eu botei luvas, né,
E aí, mas eu estava ao celular, estava olhando mensagens no celular. Não vi um ressalto na calçada, caí, fraturei uma costela. Aí alguém vai dizer assim, não, isso é fruto de uma encarnação que você teve lá na Inquisição, que você fazia tortura. Não, foi fruto da minha desatenção, da minha irresponsabilidade. Porque não se pode de máscara, né? Isso é para provar que a gente estava usando máscara aqui, só tiramos agora na palestra, né? De máscara, de luva cirúrgica, e mexendo no celular, é óbvio que eu não veria o ressalto na calçada. E caí, e tive que tomar medicamentos e fazer repouso, mesmo tendo que trabalhar em home office. E agora, um mês e pouco depois, é que eu estou me sentindo um pouco melhor. Não foi fruto de uma encarnação passada. Foi irresponsabilidade, negligência, displicência minha nessa presente encarnação. Então, eu quero encerrar dizendo para você que se você está aflito, o Evangelho que está lá nas Escrituras, na Bíblia, e o Evangelho segundo o Espiritismo, dizem que você precisa se acalmar, porque vai chegar o dia da consolação, o dia em que você será consolado. É importante destacar também o que eu disse, que aquele que está passando por aflição nesse momento precisa se resignar, mas não se resignar sentando-se em casa, esperando que as coisas caiam do céu, numa resignação passiva. A resignação passiva ela é nociva, ela é prejudicial. A resignação que nós temos que ter é uma resignação ativa. Eu vou entender que ninguém passa pelo que não precisa passar. Mas eu também vou entender que eu posso agir para atenuar, diminuir essa aflição pela qual estou passando. Vou te dar um exemplo. Se a sua aflição é uma dor moral, é sobre algo que você cometeu, e eu acredito que todos nós tenhamos passado por esse tipo de aflição, e se você pode pedir perdão, ou mesmo, ainda que não possa pedir perdão, mas tentar se reaproximar dessa pessoa, faça. Não deixe isso para a próxima encarnação. Não deixe isso enquanto está a caminho. Enquanto está a caminho. O próprio Jesus disse isso, olha, reconcilia-te com o teu próximo enquanto estás a caminho com ele. É claro, às vezes a pessoa não quer, e aí é uma outra situação. Mas se você pode se aproximar, se reaproximar sutilmente, faça isso. E entenda que são bem-aventurados todos nós que estamos passando por essa aflição. Quantos espíritos estão querendo reencarnar nesse momento? Quantos espíritos estão querendo reencarnar nesse momento? E nós temos, irmão Gilson, o privilégio, o santo privilégio, o maravilhoso privilégio de estarmos aqui encarnados. Eu tive hoje o maravilhoso privilégio de sair da minha casa, né, colocar uma camisa melhorzinha, né? E vir até aqui para poder falar com você. Graças a Deus nós estamos encarnados. E graças a Deus, nessa encarnação, nós temos muitas oportunidades de, mesmo sofrendo aflição, buscarmos resolver nossas questões para que então venha a consolação divina. Eu quero agradecer por essa oportunidade e dizer a você, se você está aflito, pratique a resignação. Mas não a resignação passiva, aquela resignação que é quase uma depressão, em que você se deita na cama e espera as coisas acontecerem.
mas a resignação ativa, em que você entende que nós não passamos pelo que não temos que passar, mas que nós podemos sim lutar para que a nossa situação de aflição melhore e para que essa aflição seja atenuada. Que Deus, que o Mestre Jesus, que os benfeitores espirituais te cerquem e que você tenha aprendido um pouco, assim como eu aprendi ao preparar essa palestra hoje. Muito obrigado. Nasce assim, não. Então, meus amigos, agradecemos a gentileza daqueles que nos ouviram até agora e vamos agradecer, então, esta oportunidade. Deus, Pai de misericórdia, neste momento nós agradecemos todas as mensagens, todo o verbo, toda a palavra que o nosso irmão veiculou e rogamos para que meditemos sobre o assunto de hoje, que foi a resignação. Que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus.